Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar de um assunto super legal que muitas pessoas perguntam, que é o que a gente apresenta em cada etapa de projeto, tá? Hoje eu vou começar falando sobre o estudo preliminar, que é a nossa primeira apresentação de projeto. Antes disso, a gente já fez proposta, contrato, programa de necessidades, a medição, né, que é o nosso levantamento com todas as informações. E aí a primeira etapa de projeto é o estudo preliminar. Então é a primeira vez que a gente vai reunir com o nosso cliente para discutir o projeto e apresentar as primeiras ideias. Cada escritório faz de um jeito, tá? Não tem regra. A gente aprende mais ou menos, né, como que faz esse processo de projeto, mas cada um se adapta de uma forma. Então eu tenho amigas arquitetas que trabalham totalmente diferente do jeito que eu trabalho e super funciona bem. Então tem que ver o que vai funcionar para você, tá? Aqui no escritório a gente, né, com o passar dos anos, a gente foi vendo o que funciona melhor para nós. E é essa forma que eu vou contar para vocês agora. Estudo preliminar, a gente apresenta layout, tá? Então, independente se for uma reforma ou se for uma construção, a gente apresenta a planta baixa. Nada de 3D, nada de maquete, porque a gente acredita que é melhor a gente ir passo a passo para não ter retrabalho depois. Então, depois do programa de necessidades e a medição, a gente faz esse projeto. Então, vamos colocar como exemplo uma reforma de um apartamento ou de uma casa. Aí, nessa primeira reunião, a gente vai apresentar a planta baixa, explicando o porquê que a nossa planta baixa ficou daquela forma. Por que a cozinha veio para cá, por que o quarto tá aqui, por que cabe uma mesa de tantos lugares e fica melhor uma mesa quadrada e não uma redonda. Enfim, a gente vai discutir tudo isso em 2D. A gente apresenta a planta humanizada, que é aquela planta achurada, bonitinha para o cliente visualizar. Aí a gente pega essa mesma planta, copia e coloca ela com cotas. A gente apresenta separado porque eu acho que a cota polui um pouco o visual e não é todo mundo que consegue visualizar um projeto assim 2D, né? Então a gente faz humanizada, planta com cotas e depois uma planta de demolir e construir para que a gente consiga explicar para o cliente como que a gente chegou naquela solução. Então ele está acostumado com a casa dele daquele jeito. Aí de repente ele vê uma planta, que a cozinha tá menor, tá maior, a sala tá diferente. Ele não vai entender como que nós chegamos ali naquela conclusão. Então o demolir e construir serve para isso. Aí a gente tem que falar de um jeito muito simples, nada de usar termos técnicos demais. Você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo, mas lembrar que o cliente ele não entende muitas coisas que a gente fala. Por exemplo, cachepô é uma coisa simples, mas o cliente ele não sabe, a maioria deles não sabe o que é. Então eu tento explicar de uma forma bem tranquila. Olha, aqui, essa parede aqui é aquela que quando você entra, tá ali à sua direita, sabe? Que faz divisa com a cozinha. Então a gente vai tirar, a gente vai demolir essa parede, vamos aumentar. E aí eu explico todo esse demolir e construir para depois a gente apresentar a planta humanizada, tá? Nesse projeto, geralmente são 3 pranchas. A gente, quando tá presencial, entrega impresso. Quando tá online, a gente encaminha um PDF. É uma reunião tranquila, mas muito importante para que o nosso anteprojeto tenha menos retrabalho. Então, depois que o nosso layout está definido, a gente levanta essas maquetes, entendeu? Aí a gente vai trabalhar outros itens que a gente vai falar em outro vídeo. Mas tem pessoas que já apresentam o estudo preliminar com maquete e funciona. Para mim, não. Eu acho que assim, esse passo a passo, fica até mais fácil para o nosso cliente entender. Tá bom? A mesma coisa é a construção de uma casa. Então a gente pega um lote, um terreno vazio, aí a gente monta a nossa planta dessa casa, explica por que tá assim, por conta do sol que nasce, se põe, nada de volumetria. Isso aí vem na segunda etapa, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês uma planta baixa, com layout, demolir e construir, que é o nosso estudo preliminar de um cliente real aqui do escritório, tá? Primeiro que eu tirei os dados do cliente, nome, endereço, então por isso que a planta tá meio assim, sem nada. Mas aqui no meio a gente coloca o nome do casal e a gente coloca o endereço também, tá? A capinha, estudo preliminar, a gente deixa o telefone do escritório, a nossa logo. E aí a gente começa a nossa apresentação. Só para lembrar que aqui, esse projeto foram várias plantas, eu tirei só 3, que eu fiz 2 opções, tá, de estudo preliminar, eu tirei só 3 plantas, que é uma das opções que a gente apresentou, para não ficar muito extenso, tá bom? Então vamos lá.
A gente sempre tem aqui a nossa prancha com os meus dados, né? O CAL, o que é o demolir e construir, a escala, a data e o número da prancha. A primeira planta sempre a gente coloca um demolir e construir. Nesse caso, a gente não está demolindo nada, a gente apenas construiu. Então, eu indico aqui, deixa eu dar um zoom para facilitar para vocês. O que nós estamos construindo? Então, construir em drywall, tá? Então, o que a gente está construindo e as cotas, já para eles terem uma noção do espaço que eles vão ter lá. E por que eu começo com essa planta? Porque não adianta nada eu começar da planta humanizada. Eles vão falar, como que nós chegamos nesse resultado? Aí a gente explica, olha, lembra? Quando a gente sobe a escada, a gente chega lá no pavimento superior do seu apartamento, que é um duplex, tá? Aí a gente tem aquele espaço, nós vamos criar um hall ali. Então a gente fechou aquela parede, assim que você chega à esquerda, a gente vai fechar aquela parede, a gente vai fechar um pedaço na frente e vai colocar uma porta. Então assim, eu vou tentando fazer de um jeito com que o cliente se imagine dentro da casa dele e consiga visualizar o que eu tô propondo, tá? Colocamos as dimensões, depois disso explicado, eu venho para nossa planta humanizada. Por coincidência, esse apartamento é todo cinza. Ficou uma planta cinza, gente. E aí eu venho com essa planta humanizada bem simples. Olha, ela não tem quase nada de informação. Não tem cota, não tem muita coisa escrita. É uma planta apenas com o mobiliário. Porque aí o cliente consegue ver muita informação, às vezes, se a gente colocar muita coisa. Então eu explico, olha, a gente subiu, lembra que a gente vai construir? Aqui é como se já tivesse construído essa parede, a porta de correr para ter acesso ao quarto. E aí eu vou explicar por que eu fiz o quarto dessa forma, por que a cama tá aqui, por que aqui ficou o closet, banco. Explico o porquê disso tudo. Aí explica que virou outro quarto e tal, e enfim. Aí o cliente conseguiu entender essa planta. Eu venho para a terceira planta, que é a mesma planta, mas com dimensões. Porque às vezes o cliente, depois que ele sai da reunião, ele fica assim, ai gente, mas será que tem quanto de passagem? Ai, será que tem quanto para cadeira? Então a gente coloca essas cotas, coloca as dimensões, para que ele consiga visualizar. Aí tá vendo como a planta fica mais poluída? Pois é, então por isso que a gente apresenta aquela lá sem nada. É basicamente isso, as três plantas, a capa, aí vem planta de demolir e construir, humanizada e planta de layout com cotas. Todas as informações que o cliente me passa nessa reunião, eu já anoto e já vai para nossa ata de reunião. E depois eu falo, olha, eu gostaria que vocês dessem mais uma olhada em casa nesse projeto. Caso tenha mais alguma alteração, a gente volta a conversar para acrescentar. Aí eu faço todas as alterações de uma vez só, não fico fazendo picado. E muitas vezes tem cliente que fala, não, é só isso mesmo que a gente pediu, só essa alteração. Ou, não, está aprovado, podemos para o anteprojeto. Então esse é o estudo preliminar, se vocês gostaram, me conta aqui, tá bom? E depois manda a sugestão de que vocês querem aprender. Um beijo e fui!